Eu estou pensando em falar de campos. Me ocorreu hoje falar disso. Porque nós vamos estar estudando, trabalhando com coisa, tem essa entidade que vai estar pairando, né? Que é uma construção teórica da física do século XIX, né? E vamos dizer, tem campos e tem o fluxo. Por exemplo, eu não sei se eu li no Maxwell ou se alguém me falou, que o Faraday não pensava em termos de campo elétrico, campo magnético, ele pensava em termos de linhas de fluxo, linhas de corrente. O espaço estava atravessado por linhas assim, que é uma ideia que, talvez a maneira mais palpável, realmente é palpável e dá para ver alguma coisa, é a mecânica dos fluidos, né? Na mecânica dos fluidos você consegue ver o fluxo. Eu tenho uma lembrança, sabe que eu fiz matemática aqui no tempo em que era o curso de matemática pura, mas tinha física 1, 2, 3, 4, experimental 1, 2, 3, 4 e tal. E tem uma coisa interessante que eu me lembro de dois experimentos. Um é de uma enorme mola, você fazia assim, você via a onda indo, ela até batia, voltava um pouco. Interessante. E o outro é um experimento que era o seguinte, eram duas placas de vidro, de acrílico, não sei, transparentes, né? E aquilo estava feito de maneira que você podia fazer a água fluir ali dentro. Era alguma coisa assim que... Mas isso tinha duas características. Primeiro que tinha um certo estreitamento aqui, assim. Primeiro que aqui a água estreitava. E a outra coisa é que tinha os furinhos. Aqui assim. Então eu botava isso na horizontal, a água passando ali dentro. Aí vinha com tinta. Antigamente tinha caneta tinteiro, tinha tinta de caneta, tinta azul. E botava aqui nos furinhos. E aí você via a tinta fazendo assim, né? Você via as linhas de fluxo azul. É super interessante. Claro, você não vê o campo de vetores, mas a gente traduz isso também como um campo de velocidades, né? Você tem, quando o fluido está fluindo, tem as velocidades. Comentário, esses dois experimentos que eu me lembro, eles têm uma coisa em comum, duas coisas em comum, foram feitos pelo mesmo professor, embora... e foram feitos em sala de aula na física teórica. O que aconteceu no laboratório, nas físicas experimentais, eu não lembro nada. Só lembro assim, que era um espaço para você aprender, experimentar estatística, vamos dizer assim, as aulas de laboratório, onde você aprende a cometer fraudes com os dados. Então, é uma coisa meio experimental. Enfim, então aqui na mecânica dos fluidos é natural, vamos dizer, aí você, embora você enxergue isso, você introduz a ideia de que você tem um campo, né, é o campo de velocidades. Esse campo de velocidade, vamos dizer, a ideia que você tem em cada instante t, em cada ponto x, você tem a velocidade naquele ponto no instante x, no instante t. Em princípio, realmente em cada ponto, você pode ter um fluxo estacionário. Estacionário não quer dizer que as coisas estão paradas, mas as velocidades não mudam no tempo.
Então você tem... E isso, claro, isso aí dá a equação diferencial ordinária, muitos de vocês devem estar fazendo equações diferenciais agora, ou devem ter feito, né? Que é, quer dizer, aqui esse x é a posição. Então a ideia é que a partícula aqui se move, tem uma partícula que está se movendo, e cada instante ela está num ponto x de t. E nesse ponto ela tem, então aqui esse ponto é o x de t, e ela tem a velocidade v de t, x de t. Então você escreve x ponto de t igual a v de t, x de t. O problema aqui, na verdade, não é resolver essa equação. Essa é a parte fácil do problema. A parte difícil é você escrever o V. O V vai estar sujeito a um sistema de equações diferenciais ordinárias que, numa certa versão, está pagando $1 milhão para quem conseguir provar existência e unicidade para todo o tempo. Então, essa é a ideia. Ao mesmo tempo, você pode pensar assim, ó, pelo menos para um, vamos dizer, para um pedaço pequeno do fluido e para um intervalo de tempo pequeno também, você pode pensar assim, você está aqui você tem aqui o ponto X e ele anda, cada ponto anda aqui pelo fluxo, e no tempo t ele vai estar aqui nesse x de t, que é uma coisa que você representa assim como φ de tx. Agora, vamos botar assim um x0, está claro, né? Quer dizer, você pode pegar o x0 e dizer no tempo t ele vai estar aqui, esse cara, isso aqui também pode ser pensado φt de x0, quer dizer, o x0 andou o tempo t até aqui. Então você tem, vamos dizer, é como se você tivesse assim, numa certa região, vamos dizer, idealmente, imagina que está tudo bem em R2, R3, Rn, quer dizer, você teria Rn elevado em Rn, aí você tem o φt, que a cada x aqui vai levar no φt de x. O φt de x é a solução, é a solução dessa equação, ó, y ponto de t igual a v de t, y de t, com y de 0, digamos, igual a x. Então, no tempo 0, você está em x. E aí, no tempo t, você está aqui em y de t, que é seguir o fluxo e vir aqui. É claro que esse negócio, na verdade, eu estou fixando o tempo 0, mas também podia ser φ de índice T0T, que seria você resolver esse negócio com y de T0 igual a x. Então, é isso. Não? Você pega onde que o cara estava no instante T0 e de onde ele vai estar no instante T. E isso dá para provar que, supondo que as coisas todas são suficientemente boas, essa aplicação φt é um difeomorfismo, uma coisa que vai levar os caras daqui nos caras daqui, e tem inversa, que seria você andar para trás.
Tá tudo diferenciável, bonitinho. E é meio a partir disso que você tenta determinar esse V. Mas vamos fixar assim a ideia de que nós temos um campo de vetores. Pode dizer, ó, aqui tem um campo de vetores a ser determinado. No fim, eu vou resolver essa equação. Se eu tiver o campo de vetores. Esse campo de vetores, ele pode, no caso aqui como velocidade, ele pode estar sujeito a algumas integrais. Por exemplo, aqui você pode ter também o ρ de Tx, que é a densidade de massa. Então, você pode, por exemplo, construir a integral sobre uma bolota B, né? Se você pegar uma bolota B aqui, digamos, essa é a bolota B. A integral sobre a bolota B de ρ de Tx, V de Tx dx é a quantidade de movimento. A integral de V ou de ρV é relevante. Às vezes você supõe que o fluido é incompressível, significa que essa densidade não vai mudar. Também você pode fazer a integral sobre B de ρ de Tx, V de Tx ao quadrado, dx, bota um meio aqui. Foi. Porque aqui, em princípio, né, o fluido, a densidade pode estar mudando. Pode ser diferente de ponto para ponto, mas também pode mudar ao longo do tempo. Né? Quer dizer, o negócio, sei lá, uma coisa assim, você bota tá o negócio aqui andando direitinho, esse mesmo, só que você acende uma lamparina embaixo e aí o fluido aquece, começa a expandir, a densidade muda. Então você teria que incorporar aqui. Ou, sei lá, você pode ter coisas piores, reações químicas, ou alguém com um canudinho. Eu estou dizendo o seguinte, em cada instante, eu pego um pedacinho, aqui, um dV aqui, aí eu pego o ρ dV, é a massa desse bicho. Multiplico pela velocidade e a quantidade de movimento dele. A quantidade de movimento total aqui vai ser uma coisa assim, né? Isso aqui é a unidade de P, né? Vou botar aqui P de T. Não é bom uma letra P, porque P em mecânica de fluido costuma ser a pressão. Porque ρ né, vamos dizer, ρ de x é igual ao limite quando dV tende a zero de dm sobre dV, onde dV é o volume. Não, mas esse V é maiúsculo. Tá vendo? Ele é mais alto que o D. Então aqui, né, eu estou trocando o dV por dx aqui. O V é um vetor, o ρ dx é um escalar, é a massa. Ρ é a densidade de massa, multiplico pelo dx aqui é o dV. Tá? Eu estou em R3. Tá? Mas acho que é mais natural você pensar assim, ρ dx, ou escalar, densidade de massa, dx é volume, então ρ dx é massa, aí você multiplica pelo V, e você tem um vetor, quantidade de movimento. Atenção, hein? É uma experiência crucial, dependendo do tipo de matemática que você vai fazer, você fazer as matérias na física. Já que você já está no cálculo 3, fazer uma mecânica. Mecânica é legal, primeiro mecânica é partícula, é cálculo 1 e tal, é super divertido.
e depois um eletromagnetismo para encarar essas contas aqui. Essa aqui é a mecânica dos fluidos. Mas... É engraçado, você aprender física ou não depende de você ter 4 semestres de física ou não. Eu, por exemplo, tive 4 semestres de física e não aprendi porra nenhuma. Por quê? Porque a mensagem que os meus professores de matemática me passavam era que aquilo não tinha a menor importância. Então, eu estou fazendo o meu papel aqui de passar para vocês a mensagem de que física tem a maior importância. Vocês podem, vamos dizer, não penar nos 4 semestres de física básica, mas podem ir lá fazer uma mecânica para se divertir, ganhar 4 créditos, 6, sei lá. Bom, tá legal? Quer dizer, aqui, quantidade de movimento. Aqui eu estou pegando a norma da velocidade ao quadrado, o ρ dx é massa, então isso aqui é energia cinética. Então, olha, o nosso V aparece aqui como campo de velocidade, ele dá esses 2 subprodutos, mas tem uma outra coisa que ainda não apareceu nas nossas vidas. Quer dizer, eu mencionei um pouco na aula passada, que é o seguinte, quando você vai tentar entender o que está acontecendo assim, em termos de expansão volumétrica, como é que as coisas estão, tipicamente, você bota uma superfície cercando uma porção do espaço, pode ser uma superfície abstrata, está aqui parada, e você tenta entender como é que a massa que está aqui dentro, se ela está aumentando ou diminuindo. E isso tem a ver, claro que ela aumenta ou diminui, se tem o fluxo assim, se não tem reações químicas nucleares, ninguém com canudinho botando o fluido ali dentro, atirando, depende do quanto que entra e do quanto que sai. Se o fluxo é nesse sentido, está entrando alguma coisa por aqui, está saindo por aqui. O normal é pensar, tudo está entrando, está saindo, mas não necessariamente. Quer dizer, você pode estar entrando um tanto, mas aquilo está, vamos dizer, se comprimindo ali dentro e está saindo um pouco menos, ou o contrário. Então, tem uma entidade aqui, que é você pegar uma certa superfície assim, e botar lá, assim, e olhar o campo de velocidades atravessando essa superfície aqui. Eu vou fazer um desenho bidimensional, que seria tipicamente isso aqui. Eu acho que fica melhor diante da minha pouca capacidade para desenhar. Você pensa assim, a superfície como uma coisa assim, né? E o campo, o fluxo passando aqui. Então, você tem eu vou até passar esse campo de velocidade de uma maneira um pouco mais inclinada. Tem a superfície aqui, pode ser que o campo esteja passando assim. E eu quero saber o seguinte, qual o volume. Se eu fizer para o volume, tudo bem, a massa depois, em vez de usar o V, eu uso o ρV. Qual o volume que atravessa essa superfície por unidade de tempo? Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho assim, num instante inicial, os caras estão aqui, e aí eles vão andar segundo o campo de velocidades, né? O tempo, eu vou pensar o tempo. Em vez de pensar, não vou pensar o tempo parado, não vou pensar o V sem depender de T, é mais simples. Você olha o V aqui, e aí você olha, bom, depois de um certo tempo, esse negócio, esses caras formam uma nova superfície aqui. Qual é o volume aqui? Basicamente, a ideia é assim, né? Você tem aqui o vetor normal, e aí, num elemento infinitesimal, esse aqui é o ds,
Você tem aqui o vetor normal. É claro que a escala não está boa, porque o ds é infinitesimal e o normal é unitário. Então, eu não posso desenhar porque ele é infinitamente grande diante do ds. Mas tudo bem. Tá? O ds aqui vai ser um ΔS. E aqui você tem o v. A ideia também é que num tempo pequeno, né, esse v vai andar, esse negócio vai andar para cá e vai virar, aqui é dt vezes v. Tá? Num espacinho de tempo dt, esse cara andou para cá. E aí você tem a mesma coisa aqui. Então a ideia é que quando, vamos ver, o ds é infinitesimal, o dt é infinitesimal, então o v é constante aqui, e o n também. E isso aqui é como se fosse um paralelepípedo, né, que tem essa base ds e tem a altura, né, a base ds, a altura é dt vezes v escalar n. Tá? dt vezes v, esse cara daqui, é o lado, quer dizer, eu formei um paralelogramo que é assim, ele tem ds aqui, ele tem dt vezes v aqui, o meu paralelogramo, aqui a base é bidimensional, e você tem aqui o n, que é o vetor normal. Então, a altura, h é igual a dt vezes v escalar n. O n é adimensional. Então, isso aqui é comprimento escalar n. E aí eu faço esse produto aqui. Então, dv, não, o v aqui é dv volume, igual a dt escalar n ds. E, na verdade, então aí eu vou pegar, isso aqui é o pouquinho que atravessou a superfície no tempo dt, nesse intervalinho de tempo. Eu vou integrar isso na superfície toda. Vamos dizer, ainda vai ser um dv, né? Porque eu vou integrar, mas ainda vai ser infinitesimal na altura, né? Porque eu vou integrar na base, então eu vou ter uma base grande, mas a altura vai ser infinitesimal. Né? Então eu vou pegar a integral sobre S desse negócio aqui. Faltou o Vzinho aqui, hein? Não sei se ninguém falou nada porque não estava entendendo, ou estava entendendo e relevou, ou queria que eu me fudesse errando no final. Bom, enfim, você vai fazer isso aqui, quer dizer, vou botar aqui dt vezes v, escalar. Olha, esse NDS, vou botar um vetorzinho em cima aqui. Como é que eu calculo o NDS? Né? Depois eu vou discutir isso, mas é isso aqui, né? Então, isso aqui é o meu volume, mas, na verdade, eu vou definir o fluxo, quer dizer, o fluxo é o volume que está atravessando a superfície por unidade de tempo. Então, eu vou derivar em relação ao tempo, eu vou dividir pelo dt. Então, meu fluxo é isso daqui dividido pelo dt, que é igual à integral de v escalar n ds sobre a superfície S. Tá? Então, a ideia é essa, você tem o fluido fluindo, você botou lá uma superfície abstrata e está olhando qual é o volume que atravessa essa superfície por unidade de tempo. Ele é dado por essa integral aqui. Alguns segundos para respirar e alguém fazer uma pergunta, porque não dá para viver sem entender isso direito.
Aqui? Tá, vamos voltar aqui. Quer dizer, eu tenho o S que é assim. Quando eu vou fazer uma integral sobre S, eu pego um dSzinho. O dSzinho, ele é plano, tá? Para todos os efeitos. Então, está aqui o meu ds é plano. Esse ds tem o campo de velocidade que está atravessando aqui. Mas como o ds é infinitesimal, o v seria infinitamente grande. Mas eu estou olhando ele num tempo dt. Então, eu pego dt vezes v, dá isso assim. Isso forma um paralelogramo do volume que atravessou esse pedaço ds no intervalo de tempo dt. Tá? O primeiro que passou aqui está aqui, e os outros que estavam para trás chegaram aqui. Tem os que estão ainda chegando, mas não entraram. Tá? O fluxo é assim. Né? Então, tem esse paralelogramo. Então, eu vou calcular o volume desse paralelogramo, infinitesimal, vou integrar em S para ter o volume que atravessou a superfície no tempo dt, que ainda vai ser infinitesimal. Mas eu vou dividir por dt para ter o volume por unidade de tempo. É porque eu tenho um paralelogramo. Para calcular o volume do paralelogramo, eu preciso da base, da área da base vezes a altura. Então, eu preciso do vetor normal. Ou, certo? Paralelogramo, área da base vezes a altura. Dessa função V, em princípio, assim, o sonho é que eu estou em R3 e eu tenho tempo desde a eternidade, nunca houve o início dos tempos, então o tempo vai de menos infinito a mais infinito, o x está em R3 e o tempo está de menos infinito a mais infinito. Em cada ponto x do espaço, em cada instante t, eu tenho um vetor velocidade, que está em R3. Como é que eu estou integrando um vetor? Eu integro o vetor porque é a maneira mais simples de integrar um vetor. Dizer, o vetor tem 3 coordenadas. A integral dele são 3 integrais, uma para cada coordenada. Você pode definir abstratamente. Pode pensar assim, não, eu estou num espaço de Banach de dimensão infinita, não tem coordenadas, e eu posso fazer as partes. O meu domínio é um pedacinho de R3 ou de alguma coisa, também pode ser mais abstrato, mas eu pego o meu domínio, pego pedacinhos, né, multiplico cada pedacinho pelo valor da função, que é um vetor num espaço de dimensão infinita. Então, estou multiplicando um escalar, a medida é um escalar, multiplico pelo vetor, tem um vetor lá no meu espaço, soma essa porcaria toda, e agora eu vou ter que me virar para dizer quando é que isso vai convergir e tal, mas abstratamente você pode definir assim. Quando você está em R2, R3, Rn, você simplesmente pode dizer, bota uma base, pega o seu vetor, escreve na base, então você tem 2, 3 N integrais. Desculpa, eu devia ter comentado isso antes. Tá? Ué, significa que a porcaria da quantidade de movimento. Você tem que fazer um curso de física. Você tem. Tá? Quantidade de movimento. Tá legal? É uma entidade que é tão misteriosa para mim como para você, mas todo mundo que já trombou, né? Todo mundo que já jogou bola e trombou com um cara mais pesado, já sentiu essa questão. Né? Também, tem um moleque que vem. Eu já vi um cara baixinho sair para cima de um cara grande também. Assim, tá? Mas é a maneira mais natural de você experimentar isso, é trombar com um cara grandão. Uma vez minha mulher comprou barulho com um cara enorme, eu nem estava brigadado, o cara me deu. Ele só me deu um empurrão assim, eu já voei. Então,
tá certo? Quantidade de movimento. É muito delicada a diferença entre quantidade de movimento e energia cinética. Né? Certo? A quantidade de movimento você experimenta no choque. A energia cinética é uma coisa sim, mas é uma construção que a gente viu que se você integra lá a força ao longo do movimento, você vê variar essa coisa aqui. E essa coisa, a variação dessa coisa tem a ver com a diferença lá do potencial associado à força. Então, essa aqui talvez seja uma coisa mais abstrata. Mas essa daqui é escalar, porque eu peguei a norma do negócio. Tá? Então, aqui eu preciso... Aqui, mesma coisa, eu estou calculando o volume, né? Mas eu estou, no fim, calculando o fluxo, né? Volume por unidade de tempo. Então, no meio disso, né, eu tenho que, vamos dizer, usar o V, que é vetorial, mas aí quando eu faço o produto escalar por N, ele vira uma coisa assim. Quando você multiplica pelo ds, na verdade, isso aqui é volume. Isso aqui tem unidade de volume. Porque eu estou querendo ver o fluxo, quer dizer, o volume que atravessa ali por unidade de tempo. Se está se tá atravessando rápido ou devagar. Com essa informação, você sabe quanto tempo leva para encher o tanque. Oi. Não, ele é bidimensional, é porque para desenhar aqui ia ser complicado para mim. Aí eu. Não só o DS, só esse diferencial de área, vezes no outro vetor já daria um paralelogramo. Pois é, aqui é o paralelogramo. Eu estou calculando o volume desse paralelogramo, que é o ds, que é a área, vezes a altura, que é isso daqui. Então, quando eu multiplico isto aqui, isso aqui, antes de integrar, é um volumezinho infinitesimal. Quando eu integro, ele continua sendo um volumezão infinitesimal. Quer dizer, porque no volumezinho infinitesimal eu tenho uma área infinitesimal e uma altura infinitesimal. Quando eu integro, eu tenho uma área que não é mais infinitesimal, mais uma altura. Né? Estou calculando, isso daqui me dá, essa integral me dá, vamos dizer, passou aqui assim, me dá esse volumezinho aqui. Aqui é a superfície S, aqui é o dTV, e aí cada pedacinho que atravessou me criou esse volumezinho infinitesimal. Aí eu divido pelo dt e digo, isso é quanto que está atravessando, qual é o volume que está passando aqui por unidade de tempo. Tá? E você pode não entender a demonstração no teorema, mas você tem que entender o enunciado do teorema e até ver se você consegue acreditar no enunciado do teorema. E você só vai entender o enunciado do teorema e achar se você acredita ou não, se você entender muito bem as definições. Definições são a base de tudo. É ali que você tem que gastar seu tempo. Foi. Não, é só isso. Eu só estou dizendo que eu tenho um paralelogramo, um paralelepípedo, desculpa, um paralelepípedo infinitesimal. Acho que eu andei falando paralelogramo, isso deve ter confundido você. Eu tenho um paralelepípedo infinitesimal. Ele é infinitesimal na área e é infinitesimal na altura. Só que a altura, o v, dt vezes v está inclinado. Eu multiplico escalarmente pelo n para obter essa altura aqui. Uhum.
Bom, então isso é o fluxo. Na hora de calcular, tipicamente, né, você olha para isso e diz, pô, eu vou calcular essa porcaria. Mas, tipicamente, você tem aqui o seu S e ele é parametrizado por alguma coisa que está aqui no chão, que é um bloco. Esse bloco, então, aqui você tem a parametrização, digamos, φ. E aí, o elemento de superfície aqui, ó, você vai ter ele assim, e aqui você tem, digamos aqui que você tem as unidades U e V. Então aqui você tem d-rom φ, d-rom U, vezes du. Aqui você tem d-rom φ, d-rom V, vezes o dv. Du tem que estar na frente, tá? Esse cara é vetor. Né? Φ está em R3. Então você faz d-rom φ, d-rom U, é simplesmente isso aqui, né? Você tem φ de UV é igual a x, y, z. X de UV, y de UV, z de UV. Quando você deriva em relação a U, você tem as derivadas de cada um desses em relação a 1. Vou botar assim, d-rom x, d-rom U, d-rom y, d-rom U, d-rom z, d-rom U. E aqui você vai ter o d-rom x, d-rom V, d-rom y, d-rom V, d-rom z, d-rom V. Isso é a matriz jacobiana da minha φ. Esses vetores estão aqui. Um está aqui. Então, se você tem aqui um elemento de área, du, dv aqui, ele vira um paralelogramozinho com essas, dado por esses dois vetores. A área desse paralelogramo, se você fizer o produto vetorial, né, de du, d-rom φ, d-rom U, vetorial, dv, d-rom φ, d-rom V, dv aqui, né? Isso daqui é um vetor, esse cara aqui é um vetor que tem como comprimento a área desse paralelogramozinho aqui. E ele é normal aqui. Então, esse vetor eu chamo de ds vetor. E olha ele aqui, ó. Porque isso aqui é a área do paralelogramo e isso aqui é o unitário normal. Então, na hora de calcular a integral, em vez de eu fazer esse produto vetorial e ainda me dar o trabalho de calcular a norma do resultado, eu boto o vetor direto aqui para calcular a integral. Rho é densidade de massa. Estou pensando em termos de fluidos. É porque... Mas essa ideia aqui, vamos dizer, estou fazendo aqui com fluidos porque acho que a gente ainda consegue enxergar. Mas isso aqui vai aparecer em outras situações. Quer dizer, você vai ter o fluxo de calor, quando você vai fazer, estudar a questão da variação da temperatura no corpo. Você tem lá a distribuição inicial de temperatura, e aí tem troca de calor. Eu estou pensando, eu vim no carro pensando, troca de calor, na verdade, tem a energia cinética das moléculas, um bate-bate lá no nível quântico, eu não tenho a menor ideia nem do que seja, mas a gente abstrai tudo isso e diz, tem transferência de energia do mais quente para o mais frio.
seja lá o que for temperatura. Eu já falei para vocês que, não sei se já falei, mas temperatura. Meu sonho era entender o que é entropia. Eu disse, não vou desistir, mas vou pelo menos entender temperatura. Aí quando eu perguntei o que era temperatura, né, o cara me disse que era a derivada da energia. DS é a derivada da energia interna em relação à entropia. Opa. Então, temperatura é uma coisa complicada. Mas a gente botou o termômetro debaixo do braço várias vezes. Nossa, tudo. E tem essa coisa também. Então, você pensa, tem a temperatura, tem o gradiente de temperatura e tem o fluxo de calor que se dá no sentido do gradiente de temperatura, porque o gradiente aponta do mais frio para o mais quente. Então, o fluxo do calor vem no sentido oposto ao do gradiente da temperatura. Tem o campo elétrico e tem lá o fluxo do campo elétrico, o campo magnético, o fluxo do campo magnético, que são coisas já bem mais abstratas, mas tem a lei de Gauss, que tem a ver com aquele ângulo sólido de que eu falei na aula passada, e tem a ver com o fluxo do campo elétrico. Bom, por enquanto, assim, sobre isso, tá legal essa ideia da integral? Quer dizer, então, vou definir. Então, aqui você vê, tem um campo de velocidades, mas ele vai se meter em várias integrais, pelo menos aqui em 3 integrais diferentes. A mais emocionante é essa daqui, principalmente no correr desse curso. Então, vou fixar essa definição. E simplesmente pensa assim, você tem... vou botar um F aqui. F de ômega em R3, ômega aberto de R3, vamos supor, pode ser contínuo, minimamente integrável num certo sentido, e aí você tem um S superfície em ômega. Então tem uma superfície, está aqui o meu ômega, está aqui o meu S aqui dentro. Na verdade, a minha superfície, já falei para vocês, superfície vai ser sempre uma coisa parametrizada. Então, na verdade, eu vou dizer que a minha S é dada por uma φ de B em ômega. B é igual a alguma coisa... Vou pensar sempre assim, um bloquinho. A1, B1, vezes A2, B2. E aí eu vou dizer que o fluxo de F através de S vai ser o quê? Vai ser a integral sobre S de F escalar ds vetor, que na verdade, vamos ver, com essas definições vai ser a integral sobre B de F de φ. Vou botar T1, T2 aqui. T1, T2. Então, esse aqui é o meu... Né? É meio que assim, né? Eu tenho aqui o T1, T2, φ de T1, T2, ele tem coordenadas x, y, z, mas é o F dele. E ele vai ser multiplicado escalarmente pelo ds aqui.
O ds é infinitesimal, mas bem, isso aqui, escalar. O que é o ds? Drom φ, drom t1, vetorial, drom φ, drom t2, t1, t2. Isso aqui tinha o dt1, aqui tinha o dt2, então dt1, dt2, e a integral em B, que é onde vivem o T1 e o T2. Isso aqui expressa melhor a ideia, e isso aqui é a conta que você faz. Módulo. Não, você perdeu essa parte, cara, parte super importante. Olha só, quando a gente fez o fluxo lá, você tem o ds escalar aqui, né? E você tem o n aqui. Então, isso daqui, né, eu vou fazer, e tem o f aqui. Era o dt vezes f, mas o dt foi dividido, né? Então, você fez o f escalar n, vou botar um vetorzinho em cima, f escalar n, e multiplicou pelo ds. Aqui eu tinha que fazer o produto vetorial, pegar o módulo, norma. O vetor não tem módulo, tem norma. Tá? Só que aí seria o quê? Pegar esse vetor, pegar a norma. E para fazer o n, como é que eu faço? Eu pego um vetor normal à superfície e divido pela norma. O vetor normal da superfície que eu conheço é esse cara aqui. Eu vou multiplicar, pegar o módulo, a norma, depois dividir. Então, já ficou pronto aqui. Então, isso aqui é a definição do fluxo. Hã? Pois é, aqui já tem a norma, aqui já tem o n e a norma. Quer dizer, isso daqui já está aqui. Aqui, assim. Isso daqui é o ds vetor. Se eu tirasse, eu teria que botar o n. Aí botar o n é melhor deixar assim. Tá? Prioridade? Não tem prioridade. Eu preciso dele para duas coisas, o produto vetorial. Prioridade do ponto de vista das operações. Não faz sentido. Se eu fizesse esse produto escalar, ele podia fazer o produto vetorial. Tá certo, você quer botar o... Quando você dá aula para programadores, você tem que encarar esse tipo de crítica. Na verdade, tem uma mudança de ordem que você pode fazer, que é a seguinte. Isso aqui é um determinante. Né? Porque você bota aqui o F, aqui o drom φ, drom T1, aqui o drom φ, drom T2. E aí, quando você faz o produto vetorial desses dois, você multiplica aqui com E1, E2, E3, ou IJK aqui. Se você substituir pelo F, você já está fazendo o produto escalar do F pelo produto vetorial desses dois. Então, isso aqui é um determinante desses três vetores. Então, por exemplo, você pode... se você quiser fazer isso aqui primeiro, e depois multiplicar por esse, dá. Mas você tem que botar o produto vetorial desses dois, escalar o terceiro. Tá? E tem outras, só que tem algumas mudanças de ordem que podem significar trocar o sinal. Bom, tem um exemplo, o exemplo mais importante, do ponto de vista ali,
calcular. Claro, isso é super importante. Por que isso é super importante na formulação, na dedução das equações a derivadas parciais, não gosto desse nome, que vão, vamos dizer, dar origem aos modelos matemáticos do estudo desses fenômenos. Tipicamente, você pega o campo de velocidade aqui. Então, você pega aqui o ρv. ρv é o seu campo. Aí você tem aqui isso aqui é uma região B. Uma bolota, mas não é uma bolota. Então, olha, se você deixa essa bolota parada, uma bolota abstrata parada aqui. Pode também você pensar com a bolota andando. Mas, de qualquer maneira, pensa assim, o campo não dependendo do tempo, não importa. A questão é a seguinte, se você pensar... pode ser a bolota... Bom, se você pensar como é que a massa daqui varia, tá? Pensa a bolota parada e vamos pensar a massa que está aqui dentro. Então, a variação da massa aqui dentro, ela pode ser medida assim, né? Pelo fluxo de ρv. O fluxo de ρv está dando aqui, saindo, a massa que está saindo por aqui, e aqui, e ele está dando aqui com um sinal positivo. Se eu boto a normal da superfície para fora, sempre. Então, aqui, vamos dizer assim, o que está saindo aqui com o sinal positivo, e o que está entrando aqui está entrando com o sinal negativo. Então, se eu fizer o fluxo, né, esse B aqui é limitado pela superfície S. Então, se eu fizer o fluxo através de S, de ρv ds, isso dá o saldo da massa que está saindo menos a massa que está entrando. Então, é uma medida do negócio. Por outro lado, você também pode calcular a variação da massa aqui dentro, pensando assim, a massa em B é a integral sobre B de ρ dV. Densidade de massa, você integra no volume, você tem a massa total. Então, ó, se você derivar isso em relação ao tempo, se você fizer d dt, integral sobre B de ρ dV, isso dá a variação da massa. Se der positivo, aumentou a massa. Se der negativo, diminuiu a massa. E, ao mesmo tempo, isso tem que ser igual a menos integral sobre S de ρv ds. Aqui, se der positivo, diminuiu a massa. Se der negativo, aumentou a massa. Isso aqui é o que se chama uma equação de balanço. Você balanço... imagino que alguns de vocês estão assistindo aula comigo, não deve ser por isso. Mas alguns de vocês vão para a área de negócios. Uma coisa básica, né? Um negócio é você comparar a variação. Né? Você tem um dinheiro no caixa. No início do dia tem tanto, no final do dia tem tanto. Então, você mediu, a variação do meu caixa é essa. E tem a outra maneira de pegar as notas todas, aquelas que você declarou para o fisco e aquelas que você sonegou ao fisco, e juntar e ver o total de entradas e de saídas, e a variação do caixa tem que ser
bater com o total de entradas e de saídas. Então, aqui o que eu estou fazendo é isso. Ó. Esse cara daqui mede diretamente aqui dentro, sem olhar para entradas e saídas, como é que está variando a massa. E a variação da massa tem que ser igual ao saldo de entradas e saídas de massa que está aqui. Essa daqui? Essa daqui? Ué, eu fiz toda essa história do fluxo através da superfície. Isso mede o volume que está saindo, se a normal é externa, o volume que está saindo por unidade de tempo. Quando eu fecho a superfície, se a normal ainda está para fora, né? Então eu estou medindo o volume que está saindo menos o volume que está entrando. No trecho aqui que está saindo essa integral positiva. Tá legal? Esse. Estou integrando a superfície fechada. Então, a superfície fechada, se a normal está para fora, está indicando que quando eu faço o fluxo, o sinal positivo é para o que está saindo e negativo para o que está entrando. Agora, em vez de fazer o fluxo de V, eu fiz o fluxo de ρV. Então, esse cara daqui não é mais velocidade, é a velocidade da massa. Né? É a massa que... Tá? Quando eu faço aquela integral, esse pedacinho que eu estou integrando, que era só o dV, é o ρdV. Então, é a massa que atravessou. Então, no fim, o fluxo desse cara daqui é a massa que atravessou a superfície, com sinal positivo para fora e negativo para dentro. Então, no fim, essa integral aqui está me dizendo quanta massa está saindo por unidade de tempo. A massa que está saindo por unidade de tempo é igual à variação da massa aqui dentro. Só que uma tem sinal positivo para o que sai e a outra tem sinal positivo para o que entra. Então, eu botei um sinal assim. Então, isso aqui vamos dizer, essa ideia de fluxo através de uma superfície servindo para eu, aqui, né, vamos dizer, isso aqui é uma definição matemática. Isso aqui é uma definição matemática. O fato de que as duas são iguais, aí já é física. Eu estou decidindo que a minha física garante isso. Depois, agora eu tenho um problema, que é algo que a gente vai aprender nesse curso, né, que é essa integral volumétrica e essa integral de superfície. Transformar isso numa integral volumétrica. Uma outra coisa que vai vir aqui. Então, essa mesma conta você pode fazer quando você olha uma bolotinha no meio de um sólido grande aqui e diz o seguinte, isso aqui está a uma certa temperatura. Então, aqui tem o gradiente de temperatura e tem um fluxo de calor aqui. Então, aqui o fluxo é nesse sentido e o gradiente da temperatura, vou botar assim, T para temperatura, está para cá. Então, tem uma condutividade térmica que você multiplica por gradiente de temperatura com o sinal trocado e diz qual é o fluxo de calor. E esse fluxo de calor vai se traduzir no seguinte, aqui você tem então um campo F, e o campo F vai dizer, vou cometer uma heresia, quanto calor está passando por aqui, por unidade de tempo. Então você faz esse fluxo e você diz o seguinte, ó, isso aqui é um fluxo de energia. Quer dizer, aqui eu estou, se eu fizer a integral desse campo aqui, tem a ver com menos o gradiente da temperatura, isso vai me dar
quanta energia eu estou perdendo por esse fluxo de calor aqui. Isso vai ser uma integral de superfície. Ao mesmo tempo, eu tenho a temperatura, tenho o calor específico, a massa específica, então eu posso, numa integral envolvendo a temperatura, calcular qual é a energia interna aqui. E aí eu digo, bom, se a minha energia interna variou, não teve reações químicas, não teve alguma comunicação com o exterior, então a variação da energia interna aqui tem que ser igual ao fluxo de energia através do bordo. Então vai ser a mesma coisa. Bom, e tem o fluxo do campo elétrico, campo magnético. Eu quero fazer uma conta. Quer dizer, não fazer uma conta. Né? Vamos pegar o campo. Não, peraí, perguntas, mais dúvidas. Peraí. Não, isso é o que eu ia falar e disse, não, peraí, deixa eu ver se alguém pergunta algo. Se a pergunta for só essa, ótimo, porque eu vou exatamente trabalhar nisso agora. Mas se tiver alguém ainda meio tropeçando aqui na parada... Entrada e saída? Na mecânica dos fluidos, é mais simples. Né? Você tem aqui, vamos dizer, você tem aqui o fluxo, ou seja, tem aqui as partículas andando aqui, descrevendo essas linhas de fluxo. Mas, por exemplo, você também tem linhas de corrente. E aí você pensa assim, carga elétrica andando. Eu sempre falo de coisa de física, eu peço 1000 perdões aos físicos pelas heresias que eu vou cometer, mas então não acreditem na física que eu digo, mas o que eu digo tem a ver vagamente com coisas de física. Né? Você pode pensar assim, cargas andando aqui, e aí, tá, quando você bota uma bolota aqui parada, você diz, ó, botei a bolota. Nesse instante, tem uma massa aqui dentro. 3D, tudo aqui é 3D. Tem uma massa aqui dentro. Então, no instante T, a massa aqui dentro é integral volumétrica em B de ρ de Tx dx. Dx é o dV. Tá? Então, isso aqui é massa por unidade de volume vezes volume, integra, isso aqui é igual a massa aqui no tempo t. Se eu quiser a derivada m' de t, então eu tenho que fazer a derivada em relação a t da integral sobre b de ρ de tx dx. Sob condições razoáveis, que eu não quero discutir agora, você pode simplesmente derivar aqui dentro. Isso aqui depende de t, você deriva aqui dentro. O b está parado. Isso é uma maneira de pensar. A outra maneira de pensar é o seguinte: eu não estou lá, eu não sei medir o que está acontecendo lá, mas eu tenho meus postos de fronteira aqui e eles vão me dizer que aqui tem um volumezinho que atravessou, o fluxo está assim. Então aqui eu tenho um volumezinho que atravessou
esse negócio. Isso aqui é 3D, mas o desenho é 2D. 3D é uma vitória da cultura, certo? As pessoas falam 3D, mas 3D, né, inclui você passar da geometria para as coordenadas, pensar, né, e sólidos, né, uma coisa tridimensional. Não é pouca coisa, né? Tem muita geometria por trás dessa simples expressão 3D. Tá? Então, isso aqui é o que saiu. Saiu. Ao mesmo tempo, tem os meus outros postos de fronteira. Está meio esquisito, né? Porque esse cara aqui nem chegou a entrar, como é que ele está saindo? Né? Mas, na verdade, ó, os postos de fronteira também estão aqui do outro lado, né? Medindo o que entrou. O que entrou. Então, na verdade, esse pedacinho aqui que está saindo sem ter entrado, ele também aqui está sendo contado como entrando sem ter saído, de maneira que ele desconta bonitinho. Isso aqui deveria dar uma coisa mais bonitinha aqui. Né? Mas, de qualquer maneira, o que saiu menos o que entrou, isso vai ser medido pela, vamos dizer, fluxo, né? Chamar, né? Vai ser a integral sobre o bordo de B, né? Essa superfície aqui é o bordo de B, de ρ de Tx, V de Tx, escalar ds. Tá? Quer dizer, ρV, esse campo aqui, eu posso pensar, em vez de simplesmente ser V, estou pensando assim como sendo ρV. Tá? ρV, eu não sei o que é ρV, assim, mas repare que nas integrais que eu faço, na integral da quantidade de movimento, eu integro ρV. E aqui também, quer dizer, o ρV, ele serve para eu calcular o fluxo, e o fluxo de ρV vai dar a massa que atravessa por unidade de tempo. Então, esse daqui me diz quanto atravessou aqui. Esse fluxo aqui está dizendo igual a saída menos entrada. Porque, por padrão, quando eu tenho a superfície fechada, eu sempre pego a normal para fora. Então, isso aqui é entrada menos saída. Eu estou dizendo o seguinte, a minha superfície que estava aqui, né, a normal, é sempre assim. Né? Então, quando eu olho aqui no rosa, está saindo. Quando eu olho no azul, está entrando. Né? Aqui está o ds, aqui. Então, no fim, eu estou contando positivamente esse daqui e negativamente esse aqui. Então, aqui é saída menos entrada. Então, o que está? O saldo da saída menos entrada por unidade de tempo tem que ser igual à variação do volume. Legal? Então, isso vai aparecer nas mais variadas situações. Você vai medir a variação de uma coisa lá dentro, olhando lá, vamos dizer, olhando simplesmente, no final, quanto saiu menos quanto entrou, né? E vai medir
somando as notinhas que você emitiu, que você pagou e que você recebeu. É quando você confere a sua conta do banco, é uma coisa assim, né? Você olha as saídas, as entradas. Agora o banco já dá até com cores diferentes para você poder enxergar melhor. Bom, então eu queria fazer uma conta. Que horas são? Hã? Hã? Não saber o que é. Hã? Rover? Rover é um. Não, na verdade é uma densidade de momento. Né? É uma densidade de momento, tá certo? Que você está fazendo. Não, porque o Rho é dm dv. Então, quando você faz isso daqui vezes v, é o momento por unidade de volume. Uma densidade de momento. Você integra para ter o momento. Então, eu queria pegar o campo mais importante de todos, né? Vai ser o F de R3 menos a origem em R3, que leva cada x em 1 sobre norma de x ao cubo vezes x. Tá? Que é o campo que corresponde, né, se você multiplicar por um m, seria você botar aqui numa partícula uma massa m, ou digamos assim, vou botar uma massa mzão, aí você tem um pontinho aqui você tem uma massa mzinho, e aqui você tem mzinho vezes mzão, vamos dizer, aqui é o ponto x, né, vezes f de x, g, isso daqui é a força. Se você botar, pensar, tem uma estrela ou um planeta, um cometa, alguma coisa assim. Isso aqui ser grande é só questão de tipo, tá certo? Não faz nenhum sentido dizer que o sistema heliocêntrico é melhor que o sistema, vamos dizer, mais certo que o sistema geocêntrico. Os dois são certos, mas o heliocêntrico, nas circunstâncias de olhar para o sistema solar, você tem uma massa muito grande aqui, e então a atração gravitacional dessa massa vai ser mais importante que as outras, e você vai ter um quadro, né? Você botar o Sol na frente, você vai ver coisas mais ou menos assim, enquanto que se você botasse a Terra aqui, você ia ver esse cara fazendo assim, os outros fazendo coisas assim, só isso. Né? Mas, enfim, como já me disse, o físico matemático fala direto com Deus. Então, eu digo, não, Deus está segurando essa massa aqui, tem um sistema de coordenadas aqui que ele me deu, e eu olho para isso assim. Então, campo gravitacional tem a ver com isso. Mesma coisa, trocando as constantes aqui, né, para cargas e outra coisa, seria o campo elétrico devido à lei de Coulomb. Esse campo é importante. Né? No caso do campo elétrico, ondas eletromagnéticas, tem uma coisa, uma conta, essa conta vai ter a ver, por exemplo, com uma coisa legal de iluminação. Né? Quando você dispara, você tem uma luz, uma fonte luminosa aqui, quando que ela não tem nenhum obstáculo, ela está se propagando, vamos dizer, igualmente em todas as direções. E você tem uma coisa desse tipo também, esse campo aqui. E aí,
quando você tem uma superfície aqui, a fração da energia luminosa que você vai receber aqui é proporcional a esse ângulo sólido aqui. Se você botar bota a fonte luminosa, bota uma esfera aqui assim, esse negócio se propaga igualmente em todas as direções. Então, o que saiu daqui e vai chegar aqui é o que passou por aqui. E o que vai passar por aqui corresponde a esse ângulo dividido pelo total. É uma coisa meio... E, vamos dizer, o fato de acontecer essa lei significa que tem alguma coisa de quadrado da distância aqui. Né? Então, você... Não, porque isso aqui tem a ver com o quadrado da distância. Por que a luz se propaga assim? Sim, porque isso eu não sei. Tá? Tem a ver com o eletromagnetismo, se você entender o que é luz e tal, você vai ter que perguntar para o professor de física. Ele também não vai saber, mas ele vai pelo menos te dizer hipóteses razoáveis segundo as quais isso seja verdade. Eu não sei mesmo, não sei nem as teorias que explicam isso. Não, eu sei isso. Que, vamos dizer, é razoável acreditar que a luz se propaga, o que é a luz se propagar, e que teria a ver com o quadrado da distância. Eu tenho um exemplo tradicional de fotografia, que é o seguinte: você está aqui, dispara um flash aqui. Aí você tem o cara aqui. Ele está aqui a 2 metros. Aí a foto saiu boa. Aí você pega esse cara e coloca aqui a 4 metros. Quando você coloca 4 metros, você tem que multiplicar por 4. A distância aqui dobrou. Você vai ter que multiplicar por 4 a intensidade da sua fonte luminosa para ter a mesma iluminação aqui. Por quê? Porque basicamente é isso. Né? Você tem isso aqui, tem o cara aqui a 2, o cara aqui... o mesmo cara, vamos dizer, o mesmo cara aqui a 4, ele ocupa, ele recebe uma coisa que corresponde a uma área aqui que é um quarto dessa daqui. Então, a coisa... Antigamente tinha muito, agora também tem com o celular, né? A pessoa que aponta o celular, está lá na praia, aponta o celular para o Cristo Redentor de noite. Bom, o Cristo está iluminado, né? Para qualquer coisa assim de noite, e o negócio está muito longe, o seu flash não dá conta de iluminar aquilo. Oi? Sim. Mas por que é proporcional ao inverso do quadrado da distância? Aí é física. Mas vamos dizer, supõe que você tem esse campo assim. Tá? Então, digamos, esse campo aqui tem a ver com força da gravidade, com o campo elétrico, com ondas eletromagnéticas, com a luz e tudo. Então, ele tem uma coisa simples, né? Que ele tem uma simetria radial. Então, se eu botar uma bolota aqui de raio R, né? O meu campo aqui vai ser, quer dizer, nesse ponto X aqui, ele vai ser f de x é igual a 1
sobre R3 vezes x. Tem uma coisa, vamos dizer, se eu quiser definir o ângulo sólido, como eu falei da vez passada, quer dizer, se aqui o raio for 1, aqui o raio R, aqui o raio 1. Né? Aqui, f de x vai ser simplesmente x. Aqui o raio é 1. Então, o fluxo, a integral sobre S2. S2 é a esfera unitária, né? S2 é igual ao conjunto do x pertencente a R3, tais que x1 ao quadrado. Eu estou me dando o trabalho de escrever assim, em vez de escrever só a norma de x igual a 1, é porque existem muitas normas diferentes possíveis em R3, mas S2 é esse aqui. Tá? Então, a integral, se eu fizer a integral sobre S2 de f de x de f ds, ó, isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar a integral sobre S2 de x, mas o normal aqui, ó, aqui você tem um n. N de x é igual a 1 sobre norma de x, x. Aqui o n de x é igual a x. Então, isso daqui vai dar x escalar ds, que vai ser igual a integral sobre S2 de x escalar x, ds escalar, esse aqui é o n, assim, que vai ser igual a integral sobre S2 de ds, vai ser a área da esfera. Se eu integrar num pedacinho da esfera, então se eu pegar S igual a pedacinho de S2, então a integral sobre S de f ds é igual à área de S. E, ao mesmo tempo, agora eu vou fazer uma coisa meio heurística, meio roubada. Se eu olhar aqui imagina que eu estou aqui na esfera, aí eu peguei um pedaço aqui da esfera. E aqui eu tenho a esfera de raio 1 e pego aqui o correspondente pedacinho aqui. Se eu fizer o fluxo, se eu pensar assim, o fluxo correspondente a esse campo, né? Porque quando eu estou fazendo essa integral, eu estou calculando o fluxo correspondente a esse campo. Está claro que as linhas de fluxo desse campo são radiais. Então, se eu olhar o que entra aqui, o que sai aqui, tem uma, eu vou ter que justificar isso melhor, mas a ideia aqui é que não tem, vamos dizer, não tem nada sendo gerado aqui dentro. Então, tudo que está entrando aqui está saindo por aqui, porque pelos lados não sai nada, porque as linhas de fluxo são tangentes a essas. Se você olhar para essas superfícies aqui laterais, elas são radiais, elas são construídas por raios. Então, o fluxo está andando paralelamente ali. Então, aqui, pelos lados, não passa nada. Então, tudo que está entrando aqui
é igual ao que está saindo aqui. Ao mesmo tempo, isso significa que se eu fizer o fluxo através dessa superfície fechada aqui, tem que dar o que sai aqui menos o que entra aqui e tem que dar zero. Bom, essa conta você vê, vamos dizer, vai dar zero por quê? Porque aqui, vamos dizer, a minha superfície, qualquer DSzinho que eu fizer aqui, ele vai virar aqui o raio é 1, aqui o raio é R. Então ele vai virar aqui um R2 DSzinho. E quando eu fizer a integral aqui, a integral sobre a S2 é de raio 1 de F ds, vai me dar, sobre o Szinho, né, de F ds, vai me dar área de S. A integral, isso aqui vai me dar, por outro lado, se eu fizer a integral sobre, vamos chamar essa aqui de S1, essa aqui de S2. A S1 está aqui no raio 1. Então, aqui o meu FDS vai ser igual. Bom, o meu F vai ser 1 sobre R3. Vai ser integral 1 sobre R3 x ds. Se eu trouxer essa integral para S1, né, imagina que eu trago essa integral para S1 aqui. Eu estou fazendo uma transformação que leva S1 em S2. Eu vou mudar, né, a minha integral daqui para cá. O jacobiano, vamos dizer assim, o coeficiente de esticamento é R2. Então, essa integral daqui deve ser a integral sobre S1 de... Bom, o meu campo aqui é 1 sobre R3 x. Né? Aqui vai ser 1 sobre R2 x. É porque o meu x aqui, esse x daqui, x1, vamos dizer, tem aqui o x2. O x1 é igual a 1 sobre R x2. Então, eu consumo aqui, né, 1 sobre R3x, tem 1 sobre Rx que vira o meu x do S1, o x1 aqui. Eu não estou entendendo isso. Tem cara de ter gente perdida. Eu estou dizendo o seguinte, eu vou calcular essa integral aqui, trazendo para cá. Então, eu vou fazer o quê? Cada x que está aqui, ele virou x sobre R. Então, se a minha integral era isso daqui, era 1 sobre R3x, agora é 1 sobre R2x, porque x sobre R é o meu novo x daqui. Vou botar y aqui. O y, esse cara daqui. Por outro lado, se eu não posso agora simplesmente botar o meu ds de S1, porque ele é pequenininho em relação ao ds daqui. Então, a minha integral aqui tem que compensar multiplicando pelo coeficiente de esticamento, que é o R2. Então, ó, esse R2 cortou com esse daqui. E aqui o y ds, aqui embaixo, né, o normal é o próprio y, e a norma de y é 1. Então, isso daqui é igual a integral sobre S1 só do ds, que é a área de
de S1. Significa que o fluxo desse campo através dessa superfície é o mesmo fluxo dele através dessa superfície aqui, que é igual à área dessa superfície aqui. Foi. Deixa eu apagar aqui, fazer de novo. Eu estou calculando, eu vou fazer um desenho assim. Né? Então, aqui eu tenho a superfície S2, está aqui. A correspondente superfície aqui é S1. Aqui o raio é 1, aqui o raio é. Então, eu estou calculando a integral sobre S2 de 1 sobre norma de x ao cubo x ds. Que, nesse caso, é integral sobre S2 de 1 sobre R3x ds. Aí eu estou fazendo essa mudança de variáveis, que é φ de S2 em SR. SR é tudo aqui, né? Que leva cada x aqui em... cada y aqui em R, y, que é o x. Então, agora eu vou trazer essa integral aqui, a integral sobre S1. Tá? Então, a minha transformação pega um cara daqui, multiplica por R, ele vai parar aqui. Então, eu vou pegar o cara aqui em S1, então o meu y vai estar aqui, e eu vou botar 1, vou escrever isso aqui em termos do y. 1 sobre R3, R é constante, posso fazer isso, e o meu x meu x é RY. E agora eu tenho que multiplicar pelo ds, só que o ds daqui, ele tem o mesmo vetor normal, né? Aqui, ó, eu tenho o normal. X sobre R é igual a M. Aqui, Y é igual a M. X sobre R é Y. Então, o normal aqui é Y, o normal aqui é X sobre R. Então, o normal é o mesmo, só que o ds aqui é o ds daqui, tem um coeficiente de esticamento constante, que é R ao quadrado. Então, isso daqui vai usar o mesmo vetor normal, só que eu tenho que botar um R ao quadrado ds aqui. E aí cortaram-se os R's e eu fiquei com a integral sobre S1 de y ds, que é igual à área de S1. E quando eu faço o fluxo desse campo através de uma superfície aqui, da área aqui. Que horas são? 46. E o mais legal é o seguinte, é que se eu fizer sobre uma superfície inclinada, também dá a mesma coisa. A ideia é mais ou menos a seguinte, ó. Inclinada que não é sobre uma esfera. Imagina que eu estou agora assim, mesmo campo, só que eu tenho uma superfície aqui assim. E aqui tem a bolota assim. E eu vou fazer a mesma projeção. Né? Quer dizer, eu tenho uma superfície assim que eu posso projetar objetivamente aqui na esfera.
E eu quero calcular essa integral, quero trazer essa integral daqui para cá. E aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou ter uma coisa assim. Ó. Aqui eu tenho um ds aqui, e aqui no raio 1. Aqui eu tenho meu x. Então, meu f de x é igual a 1 sobre norma de x ao cubo, x. E esse ds, ele é assim, né? Tem aqui o normal a ele, né? Aqui, ó, aqui passa a esfera de raio norma de x. Então, a esfera de raio, esse ponto aqui é o ponto x. Essa esfera passa aqui e o normal a ela é 1 sobre norma de x, x. Então, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu tenho que multiplicar, o meu campo é esse, né? O meu campo aqui é f de x igual a 1 sobre norma de x ao cubo x. E eu tenho que fazer, eu tenho que multiplicar aqui f de x, escalar n de x, ds. ds, minha superfície é essa aqui, né? Tá? Aqui assim. Quando eu faço isso daqui, ó, isso daqui é igual a 1 sobre norma de x ao quadrado, 1 sobre norma de x, x, escalar n de x, ds. Isso aqui é o produto escalar desses dois vetores. É o cosseno desse ângulo aqui, né? O ângulo entre os vetores normais é o mesmo ângulo entre as superfícies. E quando eu multiplico uma superfície pelo cosseno do ângulo entre elas, é o mesmo que projetar. Né? Se eu pegar essa superfície aqui e projetar em cima dessa daqui, quer dizer, aqui eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é a superfície da esfera. Essa daqui é a minha superfície assim. Isso aqui é infinitesimal. Então, os raios, né, aliás, os raios aqui são paralelos. Então, multiplicar pelo cosseno desse ângulo aqui é projetar aqui. Então, isso daqui vai me dizer que este cara daqui é 1 sobre R2 vezes, vamos dizer assim, aqui é o ds, esse aqui vai ser um ds til. Isso daqui vai ser 1 sobre norma de x ao quadrado ds til. Onde o ds til é essa área aqui. Agora eu estou com 1 sobre R2. Isso agora, na verdade, é como se eu estivesse fazendo o elemento do fluxo sobre esse pedacinho aqui. E esse cara é igual a essa áreazinha aqui. Se eu fizer isso lá em cima, embora eu vá dividir por uma coisa maior, eu vou pegar o elemento de área aqui.
Então, no final das contas, acontece o seguinte, que se eu fizer integral sobre S de f ds, isso vai ser igual a área da projeção de S sobre a esfera unitária, S2. Então, isso é chamado do ângulo sólido. Aqui você tem aqui a esfera unitária, aí aqui você tem uma superfície qualquer, aí você diz, ó, se você olhar para essa superfície daqui, projetar ela toda aqui em cima da esfera, você vai ter uma superfíciezinha. A área dessa superfície é o ângulo sólido dessa daqui. Assim como, vamos dizer, se você pegar uma curva aqui e projetar aqui no círculo unitário, isso aqui é o ângulo correspondente à variação de ângulo dessa curva. Claro que se der a volta, é uma coisa de sinal. Isso foi Gauss que introduziu essa ideia de ângulo sólido. E isso é poderoso, por quê? Porque se for uma superfície fechada, se pegar uma superfície fechada dando uma volta aqui, esse fluxo vai dar 4π, que é a área da esfera. Ainda mais poderoso pelo seguinte, é porque essa integral aqui tem um sinal. Então, aqui eu estou supondo que a minha superfície está assim. Mas imagina que essa minha superfície faz isso. Então, vamos aqui. Então, tem um pedaço dela que vai se projetar aqui positivamente e um outro pedaço que vai se projetar em cima do mesmo lugar negativamente. Então, se eu pegar a superfície fechada, se ela envolver a origem, a integral vai dar 4π. Se não envolver, vai dar 0. Pensando na superfície sem autointerseções. A gente já viu isso no plano com autointerseções. Então, você pode ter uma superfície fechada que dá várias voltas em torno da origem, se cortando. E aí, essa integral vai medir o número de voltas, quantas vezes ela envolveu a origem. Um sinal que pode contar é o saldo. Pressão. A gente pode terminar aqui com essa perplexidade. Né? A menos que alguém queira perguntar, esclarecer. Já tenha condições de perguntar alguma coisa. Então, vou escrever, né, pelo menos. Ângulo sólido. Vamos chamar assim de ômega de S. Igual a integral sobre S de 1 sobre norma de x ao cubo x ds. Supondo 0, 0, 0 não pertence a S. Não dá problema nisso. Vale para... Quando as superfícies são parametrizadas, é bom, porque permite você pensar uma superfície dando várias voltas em torno da origem, assim como uma curva que dava várias voltas em torno da origem. E só assim para aumentar um pouco, né? Você pode fazer a mesma coisa em Rn. Em Rn, o campo correspondente a esse 1 sobre x
vai ser vai ser a mesma coisa, né? Vai botar x sobre x elevado a n. Porque meio que em Rn, vai ser a mesma coisa, né? Você vai ter uma bolota aqui, aí se é unitária, aqui o vetor normal é o próprio x. Se não é unitária, vai ser y sobre norma de y. Então, quando você projeta aqui, você tem a mesma normal. Só que o elemento de área agora é multiplicado por R elevado a n-1. Tem só uma pequena correção na fórmula, mas você define também um ângulo sólido em Rn e faz coisas parecidas com essa aqui. Bom, eu diria que meio que a primeira lei de Maxwell, a primeira equação de Maxwell, que é a lei de Gauss, é meio que talvez tenha surgido assim, né? Você tem a lei de Coulomb, então você tem esse campo, significa multiplicar esse campo que a gente tinha pela carga, e esse fluxo ser igual à carga que está ali dentro, a mesmo fator de 4π. Porque às vezes tem uma constante 1 sobre 4π. Então, talvez o Gauss tenha simplesmente deduzido a lei dele da lei de Coulomb. Não sei se ele chegou a postular como... Porque depois você postula um pouco você extrapola isso para a primeira lei de Maxwell como uma coisa geral, valendo mesmo quando não vale a lei de Coulomb. Você vai ver mais à frente. Então é isso.